A guerra no Irã tem sido um turbilhão nos últimos dias, mas o oficial americano que ficou isolado em território inimigo após a queda de seu caça F-15 foi resgatado. E para nós, os detalhes da operação de resgate são cheios de intriga, envolvendo um sutil subterfúgio estratégico, um confronto armado entre as forças americanas e a Guarda Revolucionária do Irã, a perda de mais algumas aeronaves americanas e as primeiras tropas americanas em solo. Então, hoje, precisamos analisar a situação sob várias perspectivas. Obviamente, os detalhes que conhecemos até agora sobre a operação de resgate serão nossa primeira prioridade, tanto porque muita coisa aconteceu ali, quanto por ser fundamentalmente interessante. Depois, vamos abordar uma série de outras reflexões, incluindo uma reconsideração da segurança dos voos americanos sobre o Irã, algumas das opções estratégicas mais complexas que os Estados Unidos e o Irã têm para a próxima vez que isso acontecer, e a viabilidade de missões com tropas em solo. Mas vamos começar com a operação de resgate. A história começa em 3 de abril, quando um F-15 caiu no Irã, perto do norte do Golfo, supostamente abatido por algum tipo de interceptador iraniano. Mais sobre isso em 1 minuto. O piloto cujo assento ejetor é visto aqui foi recuperado imediatamente. A razão para essa rapidez não é clara, mas uma explicação provável é que ele pousou em uma área segura e foi encontrado antes que as forças iranianas pudessem rastreá-lo. O oficial de sistemas de armas também ejetou, mas permaneceu desaparecido, criando o drama de 2 dias. Permitam-me agora detalhar o que os relatórios iniciais indicam que aconteceu, com um lembrete de que reportagens mais recentes podem alterar alguns desses detalhes. E também um aviso de que o Irã afirma que nada disso aconteceu, e que toda a operação de resgate foi um desastre. Mas o Irã diz muitas coisas que a mídia independente não consegue verificar. Então, em contraste com os robôs de desinformação que infectaram todas as redes sociais, faremos o nosso melhor para ignorar essas alegações aqui. Imediatamente após o pouso, o oficial ativou seu localizador de sobrevivente e evasor em combate, ou CSEL, na sigla em inglês. Ele funciona como um sinalizador para que as operações de busca e resgate dos Estados Unidos encontrem o pessoal abatido. Antes do desenvolvimento dessa caixa preta que vocês estão vendo, os sinalizadores anteriores tinham o problema de emitir um sinal de transmissão geral, o que significava que as forças inimigas também poderiam usá-lo para chegar primeiro ao local. A vantagem de estar em seu próprio território e tudo mais. O CSEL tenta limitar o sinal apenas para os aliados do aviador, usando tecnologia de criptografia e limitando as transmissões a rajadas rápidas. O oficial de sistemas de armas então se abrigou no terreno elevado de uma cordilheira de 7.000 pés de altitude e esperou pelo resgate. Notavelmente, estas são as mesmas montanhas que dificultaram a tentativa de invasão do Irã pelo Iraque há mais de 3 décadas. Bem, o CSEL funcionou como esperado. Os Estados Unidos souberam imediatamente a localização do oficial de sistemas de armas desaparecido. No entanto, há um grande problema estratégico aqui. Mesmo que o sinalizador apenas diga onde o oficial está escondido, suas ações também podem revelar a localização dele. Por exemplo, se você voar com um helicóptero diretamente até ele, mas depois perceber que o pouso não é seguro naquele momento, qualquer um que esteja observando aquele helicóptero saberá exatamente para onde ir. Então você tem o problema de ter que lutar contra muito mais pessoal, supondo que o inimigo não capture o oficial primeiro. Então, o que parecemos ter visto de sexta para sábado foi uma combinação de cobertura aérea real para o oficial abatido e buscas diversionistas para despistar o Irã. Isso incluiu o lançamento de uma campanha de informação pela CIA dentro do Irã para confundir as forças inimigas sobre a situação. Em particular, houve um ardil sobre o oficial estar partindo em um comboio terrestre, tentando convencer o Irã a procurar pela coisa errada. Observação: isso seria uma tentativa muito estranha, mais sobre isso quando discutirmos tropas em solo. De qualquer forma, o atraso no resgate persistiu até que forças iranianas suficientes tivessem sido repelidas ou eliminadas, com os A-10 Warthogs novamente parecendo assumir a liderança aqui. A Guarda Revolucionária do Irã está entre as forças que os Estados Unidos parecem ter enfrentado. Então, em algum momento nas primeiras horas da madrugada de domingo, a equipe SEAL Team 6 da Marinha entrou em ação. Os detalhes aqui são mais escassos,
mas os comandos usaram uma combinação de helicópteros e aviões para chegar à área, pousar, manter o fogo para afastar as forças iranianas, pegar o oficial de sistemas de armas e deixar o local. Um dos aspectos mais intrigantes da missão é que algumas aeronaves C-130 não conseguiram decolar ao tentar partir do Irã. Isso implica que os Estados Unidos estabeleceram um aeródromo de fato dentro do Irã para os propósitos da operação. Mais 3 aviões tiveram que vir como reforço, o que exigiu a destruição dos C-130 avariados para não simplesmente entregá-los ao Irã. Não houve baixas americanas na operação, e esses são os principais pontos sobre o resgate. Vou deixar aqui a postagem de Trump na Truth Social anunciando a operação para aqueles de vocês que aparentemente têm tempo livre de sobra e, surpreendentemente, não serão agradecidos por sua atenção a este assunto. Independentemente disso, com a saga agora concluída, vocês estão prestes a ver um fluxo interminável de opiniões contundentes e muito convictas sobre o que isso diz sobre a guerra. Se me derem um minuto, permitam-me contrariar a todos, apontando que a verdade não está nos extremos. Quando o F-15 caiu na sexta-feira, eu enfatizei a importância de acompanhar o processo, não os resultados. O que significa focar menos na sorte de um determinado resultado e mais no processo estrutural que gera o que observamos. Isso continua a se aplicar aqui. Só porque esta operação de busca e resgate correu conforme o planejado não significa que a próxima também correrá. No entanto, focar no processo ainda conta uma história cautelosamente otimista para os Estados Unidos. Até meados de março, as Forças Armadas Americanas haviam realizado cerca de 6.000 missões aéreas sobre o Irã. Faltam números mais recentes, mas uma estimativa conservadora poderia colocar esse número em 10.000 hoje. 3 aeronaves abatidas pelo inimigo nesse período se traduzem em uma taxa de falha de 0,03%. Isso é surpreendentemente bom. Os Estados Unidos continuam a dominar os céus, com o lembrete de que domínio não significa invencibilidade. Para fins de comparação, e note que dados confiáveis sobre isso são difíceis de obter, a taxa de falha da Rússia durante o primeiro mês da invasão da Ucrânia foi algo entre 0,5% e 1,5%. Portanto, os Estados Unidos estão tendo um desempenho uma ordem de magnitude melhor no Irã. Dito isso, uma taxa de falha de 0,03% significa que, eventualmente, outro avião será abatido. Talvez da próxima vez não seja em uma região remota, e a Guarda Revolucionária capturará o piloto rapidamente. Assim, a Casa Branca ainda precisa se preocupar com as consequências políticas disso e considerar quando parar o esforço de guerra mais amplo sob essa luz. Falando de futuras situações atrás das linhas inimigas, quero ressaltar que existem algumas estratégias interessantes que ambos os lados podem adotar aqui, se sua segurança operacional for boa o suficiente. O principal problema para o Irã ao capturar um prisioneiro de guerra é o valor de propaganda que isso criaria, e certamente a longo prazo, essa é a direção que o governo tomaria. A curto prazo, no entanto, seria possível manter tudo em segredo. Deixar os Estados Unidos acreditarem que o aviador desaparecido ainda está lá fora, em necessidade desesperada de resgate. Isso atrairia aeronaves americanas adicionais, talvez não operando com os mesmos padrões de segurança de sempre. Por sua vez, o Irã poderia desencadear um efeito dominó, onde a primeira aeronave abatida leva a uma segunda, e assim por diante. Houve alguma especulação de que isso já estava acontecendo antes do resgate do oficial no início do domingo, mas em retrospecto, isso era obviamente equivocado. Também pressupõe que o Irã tenha capacidades antiaéreas eficazes, o que uma taxa de sucesso de 0,03% da perspectiva de Teherã coloca em dúvida. Enquanto isso, há outra opção na direção oposta. Suponha que os Estados Unidos tenham recuperado o oficial secretamente. Dado o quão cheia de vazamentos é a Casa Branca, isso pode ser difícil de ver na prática, mas vamos trabalhar com a ideia por um momento. Isso também força as tropas iranianas a se exporem, enquanto tentam ser as primeiras a encontrar o aviador agora impossível de encontrar. A CIA pareceu tentar algo assim ao transmitir informações falsas ao Irã, mas pode-se imaginar uma tentativa em uma escala muito maior. Finalmente vamos falar sobre o fato de que houve tropas em solo. Este ponto geral recebeu uma tonelada de atenção. Interessante. Da mídia nas últimas semanas, acho que devido ao desconhecimento da mídia sobre o assunto. Mas o sucesso da operação de resgate vai abrir as portas para uma nova rodada de discussão aqui. Vamos tentar nos antecipar a ela.
Você pode imaginar um argumento que diz algo assim: os Estados Unidos acabaram de quebrar o tabu do uso de tropas em solo. A operação foi um sucesso. E então os Estados Unidos serão tentados a fazê-lo novamente, talvez tomando a ilha de Karg e se apoderando do petróleo de lá. Ou talvez a Casa Branca se torne mais agressiva e tente avançar na costa continental iraniana. 2 pontos, um geral e um específico sobre Karg. Como ponto geral, a razão pela qual esta operação foi bem sucedida foi porque foi extremamente rápida. É muito mais fácil colocar tropas em solo quando elas não ficam lá por tempo suficiente para que o Irã saiba onde estão e lance drones Shahed em sua direção. Qualquer um que lhe diga que isso abre a porta para uma invasão terrestre nos arredores de Teherã não tem ideia da geografia do país, da logística que estaria envolvida e da situação tática básica que isso criaria. O Pentágono parece entender isso, porque é um ponto muito básico, e é por isso que o número de forças terrestres enviadas para a região ainda é muito pequeno. É também a única coisa militar a qual o próprio Trump parece ser completamente alérgico, então seria uma mudança massiva na política se algo assim acontecesse. Em relação a Karg especificamente, não há maneira viável de tomar o petróleo. O petróleo chega lá por oleodutos que o Irã simplesmente fecharia. Sem mencionar que não há como levar um navio-tanque até lá para carregar o petróleo. Sem mencionar que as forças americanas seriam apenas alvos fáceis para os Shaheds. Sem mencionar que nada disso é necessário. Um lembrete: tropas americanas na ilha de Karg poderiam simplesmente desativar a infraestrutura de petróleo, causando problemas significativos ao governo iraniano. Mas não há necessidade de que elas permaneçam lá. Elas podem sabotar e sair. Portanto, isso continua sendo uma ameaça a se ter em mente, mesmo que viesse com a desvantagem significativa de inevitavelmente causar mais um aumento nos preços do petróleo. Então, quais são as nossas conclusões de hoje? As forças especiais dos Estados Unidos continuam a ser as melhores do mundo. A campanha aérea continuará sob o mesmo nível de cautela, porque não se pode depender de resgates de forças especiais como uma solução fácil. Ambos os lados poderiam executar algumas manobras criativas da próxima vez que um aviador ejetar atrás das linhas inimigas. E isso não é a prova de que o uso de tropas em solo será sempre bem sucedido, como tenho certeza de que alguém irá afirmar.